Tá, mas eu quero ver vocês, Andrés, André, estão sem câmera? Senão eu vou ficar muito sozinha aqui, somos só nós hoje. Então, como eu falei para vocês, vamos começar com essa provocação aqui. E aí quero ouvi-los. Nesse mundo de hoje, o que é realmente essencial que o estudante domine ao sair da escola, para não ser apenas um executor de tarefas, mas alguém capaz de ler as entrelinhas do mundo e agir com autonomia? O que vocês acham? Diga, Márcio. Prof, até por trabalhos, especializações que a gente já fez, a gente estudou bastante a questão do IA. O IA atualmente não deixa de ser um problema sério, né? Uhum, com certeza. Acho que deu início para quem está começando, acho que tanto para os professores que já estão trabalhando, né, assim como como nós estamos por chegar daqui uns dias mais, daqui uns anos mais, né, creio que saber direcionar e saber falar com os alunos que serão nossos se espelharão na gente, né? Porque muitas vezes o IA, de início, o IA pega, se coloca simplesmente o IA, coloca lá no Google ou qualquer outro tipo de plataforma que utilize, né? Coloca uma pergunta lá e o IA responde para ti. E muitas vezes a pessoa faz Ctrl+C, Ctrl+V, coloca no trabalho e acha que fica por isso mesmo. Mas exatamente. É complicado, né, a situação. Eu acho que a gente deveria direcionar e saber direcionar e mostrar que o IA é só uma ferramenta como é que posso dizer, de apoio, né? Mais uma ferramenta de apoio. Que a gente tem que procurar ler. Eu dou exemplo, eu como aluno, né? Já teve vários trabalhos, como o trabalho da senhora agora há pouco, eu estava fazendo durante a tarde hoje, e realmente eu fui no IA, procurei a questão das três teorias, mas eu li o que o IA me trouxe e saía buscar em artigos, saía buscar em páginas na internet para poder entender e saber mais sobre o conteúdo. Não fazer um Ctrl+C e Ctrl+V. Até para te saber que aquilo que ele está te colocando realmente é real, é verdade. E olha o processo, olha o quanto tu estuda quando tu faz isso. Exato, é uma situação que eu acho que seria para ter responsabilidade que nós vamos ter daqui uns dias mais para poder levar para os alunos, né? E creio que os professores atualmente deveriam se tornar conscientes. Creio que eu acho que deva ter várias reuniões em relação a isso aí também, né? Muita formação, muita. Até mesmo não tem como nós não negar isso, não tem, ela está presente. Vocês apresentaram trabalhos feitos por IA. Quando a gente abre, a gente vê que é IA. Só que, claro, aí que tá, eu vou avaliar aquele trabalho, vou ver se ele está realmente, se foi feito por IA, mas foi feito com responsabilidade, se tem os elementos importantes, mas eu vou fazer outros instrumentos em que a IA não vai ser possível responder. Então, nós teremos fóruns, nós teremos questionário de avaliação, nós teremos... Eu adoro trabalhar com fórum, que não tem como a IA responder, porque é questão pessoal. Então, não dá para o professor trabalhar com um único instrumento. Se o professor acabar trabalhando com um único instrumento, o aluno vai usar IA, aí realmente a gente está perdido. Até pelo trabalho da senhora, o trabalho eu achei simples, que a gente vai lendo, vai estudando, né? Mas está aqui, ó. Aqui todo o rascunho que eu fiz para poder transportar depois para o computador, para a página do Word, né? Então são coisas que a gente vai trabalhando, né? Mas aí também o aluno se desafiar a isso, porque a gente sabe que a gente aprende aqui, ó, é na mão. É fazendo esquema, escrevendo. Eu estou com todas as minhas anotações aqui também, os meus riscos do plano de aula, ó. A mãozinha. Né? Vou estudando, vou anotando, porque não adianta. Senão a informação se perde. E está mais do que provado, né? A ciência mostra, né? Que para te aprender, tu tem que realmente repetir, escrever, fazer esquema, fazer perguntas para si mesmo, trocar com os outros. Eu acredito muito na potência que é essas trocas de nós conversando aqui. Prof, tem colega que está esperando, está falando no Word, no WhatsApp ali, que está esperando para entrar. Como? Tem colegas que estão esperando para entrar. Não está aparecendo para mim.
Vamos ver. Então, já entrou a Marília? Anderson. Está sempre a aceitar. Vamos ver, perguntar ao moderador. Vamos ver se vai aparecer algum. Jefferson entrou agora. Porque olha, meu bichinho. Eu deixei liberado para livre acesso. sempre aceitar. Acho que não sei por que estava isso, mas obrigada por avisar. Ó, já está aumentando o grupinho. Então tá. Mais alguém, gente? Estão muito quietinhos, vamos lá. Só eu e o Márcio na telinha? Só nós com coragem de mostrar a cara? Depois de um dia cansativo? Mais alguém com câmera? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar esse momento para a gente conversar. Torna o espaço mais leve, a aula passa mais rápido. Vamos adiante. Então, para que ninguém mais quer mostrar a carinha, estão tudo com vergonha. Bom, eu aí trago um pensamento para nós, que a matemática não é apenas o que se ensina, mas como se transforma o mundo através dela. Essa frase peguei inspirada numa frase do Paulo Freire, né, que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas, sim, transformam o mundo. Né? Para a matemática, a mesma coisa, né? A matemática não é apenas o que se ensina, mas como se transforma o mundo através dela. Então, que a gente consiga pensar matemática para além de cálculos matemáticos e fórmulas. Não que eles não sejam importantes, são tanto quanto. No entanto, esse poder de transformação que a educação tem. Aí, para recapitular, então, a nossa última aula, em que eu coloquei, então, a metáfora do iceberg, que aponta, na verdade, ao prescrito, ao currículo formal que está visível. É a Base Nacional Comum Curricular, é a BNCC, é a sala de aula, é o plano de aula, o plano de ensino, só que o currículo real é o currículo oculto, que está submerso, que não se vê, o que não está no papel, mas que molda o comportamento e as crenças na sala de aula. E é aí que vão se encaixar as teorias. E aí a gente tenta buscar esse professor autor, aquele que domina o tempo e o conteúdo para além da mera execução técnica, aquele que constrói a partir das possibilidades que ele tem com os alunos e da turma que ele tem. Então, a pergunta da noite é: o que é essencial saber para não ser apenas um executor de tarefas? O que vocês, na formação de vocês agora, têm que saber para não ser apenas um executor, apenas alguém que aperta um parafuso, como o filme do Charles Chaplin dos tempos modernos? Né? A única coisa ruim que eu acho do online é a gente não poder ter esse tempo de fazer cinema na sala de aula. Eu gostava muito de, nas aulas presenciais, quando eu estava na disciplina de currículo, assistir filmes para a gente analisar como é que acontece a dinâmica do currículo. Para o online isso é um pouquinho mais complicado. Imagina se além da aula síncrona eu ia pedir para vocês assistirem filme em casa, a sua família me mata. Aí nós vamos trabalhar então com o Gimeno Sacristã, que ele vai trazer o currículo como praxis. O que é o currículo como praxis? É uma constante busca de ação por reflexão constante. É a matemática em ação. Para Sacristã, o currículo não é um objeto estático, mas um processo vivo. Ou seja, não é apenas a lista de conteúdos, não é apenas o livro didático, não é apenas aquilo que os órgãos norteadores dão. Você deve estar trabalhando isso também em políticas de gestão. Não são apenas os documentos da escola. Então, ele é um processo vivo que acontece no diário. E é praxis, porque só existe quando o professor o vive na prática. Quando o professor está ali, diariamente, construindo, aula por aula, reformulando. A coisa mais comum que tem é tu planejar uma aula toda linda, toda bonitinha, e chegar na hora e tu ir para outro lado. A tua fala acabar indo para outra conversa, né? E essa é a praxis que o Gimeno Sacristã fala. E, claro, ele também fala na seleção cultural, que ensinar algo é sempre uma escolha política. Quando eu escolho por A em detrimento de B, eu fiz uma escolha política. Quando eu escolho B em detrimento de C, eu fiz uma escolha política. Né? Então, essa seleção cultural que vem realmente da nossa história, do processo que a gente já viveu. E, claro, o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade. E os professores são os mediadores. Aí vocês vão ter lá na teoria do... Deixa eu ver se não tem ninguém para entrar na sala. A teoria de Vygotsky, né?
o sujeito sócio-histórico, né? Esse sujeito que já vem com uma história, que já vem construindo um processo. E o sacristão vai beber nessa fonte, na teoria histórico-cultural, na dialética, para dizer que o currículo é esse ser vivo, que é moldado pela relação que tem entre a cultura e a sociedade. E quem é que faz essa mediação é o professor. Então, ele é peça-chave. No mundo de IA, como nós falávamos antes, ele é ainda mais peça-chave. Eu sempre digo, e ouvindo as palestras agora, o professor nunca teve tanta importância como no atual contexto. Se o professor será substituído por IA, impossível. Ao contrário, eu acho que a posição do professor vai aumentar ainda mais, porque vai ter que ter alguém fazendo essa mediação. Alguém vai ter que fazer esse papel. A IA é apenas uma máquina, mas é o professor que faz a mediação entre a cultura socialmente construída e aquilo que tu tem que ensinar para o aluno. Quem vai fazer a curadoria dos conteúdos, daquilo que é preciso ser ensinado na sala de aula, aquilo que quer ser ensinado, é o educador, né? Gente, vocês percebem que eu engato às vezes uma primeira e eu vou. Qualquer coisa me interrompam para comentar e qualquer coisa, tá bem? Se entrou mais alguém, acho que não tem ninguém pedindo para entrar agora, né? Bom, onde é que a matemática então acontece? Ai, tô com um antivírus apitando. Onde é que a matemática então acontece? Ela acontece no prescrito, que é o que a lei manda, e aí aquilo que eu falei antes, a BNCC, os planos estaduais, é o documento oficial, é aquilo que rege a educação. A gente tem que ter uma diretriz e um norte, que vem lá de cima, como a gente diz, que vem do MEC, vem da Secretaria de Educação. Tem aquilo que é apresentado, que é o livro didático. Na verdade, o que o livro didático faz? Ele sugere, ele é a interpretação do mercado editorial, por isso que há tantas críticas contra o livro didático. Ele pega aquilo que é a legislação, ele interpreta de acordo com aquela pessoa que está por trás, aquele grupo de pesquisadores, aquele grupo de autores, e ele fornece esse produto para o livro didático. Mas aí tem o melhor, que é a ação, que é a sua aula, a nossa aula, a aula que a gente faz, onde você exerce a autoria e escolhe qual teoria guiar a seus alunos. Eu posso escolher o livro didático mais lindo do mundo, mas depende da teoria que eu sigo, daquilo que eu acredito, a maneira como eu vou colocá-la em prática. Por isso que eu acho que o mais importante aqui é essa ação, mas o currículo perpassa esses 3 pontos, tanto o prescrito, quanto o apresentado, quanto aquele em ação. Tá bem? Opa. Adelante. Agora vamos aos estudos de caso, para a gente poder entender isso. O estudo de caso, primeiro, que eu trouxe para vocês, é geometria em 3 dimensões teóricas. E agora eu vou pegar meu rascunho aqui, minhas anotações. Nesse estudo de caso, eu quero mostrar para vocês um enfoque prático. Por exemplo, nós vamos ter ali a primeira coisa, a cálculo de área e perímetro. Nós vamos ter um problema lá. Calcule a área e o perímetro do retângulo abaixo. Coisa bem comum. Minha filha mesmo fez uma lista de exercícios agora à tarde só sobre isso. Onde é que está o foco na visão tradicional? Na técnica e na norma. O que o professor queria? Queria que ela aprendesse exatamente como é que calculava metro e como é que calculava perímetro. Esse é o objetivo. O objetivo é o domínio do quê? Da fórmula. A é igual a B vezes H. Né? A base, agora não me lembro. Não me perguntem de matemática, tá? Mas vocês entenderam um exemplo. Tá? Qual é a palavra-chave disso? Eficiência técnica. Então, de acordo com o tipo de exercício que eu vou dar, eu vou ter uma visão. Eu vou ter qual é o meu foco. Vai chegar momentos que vocês vão ter que ensinar a técnica e a norma. Vocês vão ter que ensinar a técnica de Bhaskara, vão ter que ensinar as expressões numéricas, vão ter que ensinar os algoritmos e vão ter que recorrer à teoria tradicional, com problemas. No entanto, vem a visão crítica falar, com a mesma lógica de ensinar a técnica e a norma, com a mesma lógica de domínio da fórmula. O que ela diz? Compare a área de um latifúndio improdutivo com a área necessária para a subsistência de 50 famílias de agricultores. Qual vai ser o foco já? Já vai mudar o foco, o poder e a sociedade. Já vai começar, a partir de um cálculo matemático, discutir com os alunos a distribuição de terras e a justiça social. E a palavra-chave, então, podemos colocar como emancipação. Já numa visão pós-crítica, o tipo de problema que a gente vai encontrar e se encontra nos livros didáticos, por exemplo, analise a geometria presente nos grafismos da cestaria Baniwala. Fui procurar o que é Baniwala, é uma tribo indígena, antiquíssima. Como essa cultura mede e organiza seus espaços? Qual foi o foco aqui? Foi mostrar a identidade e a cultura de um povo indígena. Qual foi o objetivo? Valorizar saberes ancestrais e a etnomatemática.
Eu não vou entrar na etnomatemática com vocês, porque vai ser trabalho de outra disciplina. Quais foram as palavras-chave? Diferença e subjetividade. Então, você percebe que cada problema, ele mostra uma visão, uma dimensão teórica. Cada problema dirige para um caminho. Eu poderia simplesmente dizer para fazer ali a questão do latifúndio, sem falar em latifúndio, só calcular a área, que nem foi no problema 1, apenas calcule a área. Para que falar analisar a geometria presente nos grafismos da cestaria banhola? Para que eu quero saber como é que a cultura média organiza seus espaços? Né? Então, a gente tem que começar a pensar nessas questões. Qual é o objetivo? Qual é o foco? Por que eu acho interessante esse tipo de questão? Ou não outro? Qual é o objetivo da minha aula naquele momento? Se eu quero realmente criar aquele ser que fica apático, que não pensa sobre, que não tem uma visão de mundo, que não tem um conhecimento de que existem outras culturas, outros povos, que ele não está sozinho no planeta, né? E que existe um poder em uma sociedade vigente, com uma visão crítica ali, que é o poder de emancipação, que é tu não te conformar com as coisas como elas estão postas, mas tu começar a pensar, né, sobre como são. Qual dessas aulas vocês preferiam ter tido? Né? Agora vamos para o estudo de caso 2. Aí aqui eu quero que vocês pensem e tentem me ajudar a preencher. Até vou colocar lá no formato de slides para ouvir as contribuições de vocês. Deixa-me parar. Pronto, aqui. Qual que vocês acham agora? Aqui. Na visão tradicional, na estatística da neutralidade dos dados. Imagine o seguinte problema. Dada a lista de salários de uma empresa, R$ 1.200 a R$ 30.000. A mesma empresa. Tem salários que começam em 2.000, 1.200 até 30.000. Calcule a média aritmética e a mediana. Qual é o foco aqui? Qual é o foco dessa aula? O que o professor quer? O que vocês acham? Mesmo quem está sem câmera pode falar ou escrever no chat. Quem é que está falando? Que eu não escuto. A princípio, o foco é o cálculo simples, né, prof? Uhum. O cálculo simples, exatamente. Vamos escrever lá o cálculo simples. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar com vocês essa tela e vocês vão tentar preencher ali para mim, certo? Acho que vai ser melhor. Esse grupo está muito quietinho, não quer falar? Coloquem vocês mesmo ali, qual é o foco. O cálculo simples. E qual é o objetivo, Márcio, que tu acha? Prof, daí eu já sou tendencioso, porque eu andei estudando isso aí, né? Ah, que bom, mas era esse o objetivo. E dentro do que tu andou estudando, qual é o objetivo desse tipo de problema? É que a pessoa simplesmente aprenda a reproduzir o que é colocado para ele, né? Uhum. Reprodução. Tu usaria reprodução como objetivo técnico ou palavra-chave? Mas creio que palavra-chave, né, prof? Também acho. De repente, um cálculo objetivo ali é calcular a média, né? Vamos escrever lá. Tem alguém nessa turma além de eu e você? Que se acuse ou cale-se para sempre? Márcio tá aqui? Deixa eu ver os outros. Anderson, tu tá aí? Presente. Oi, Anderson. Eu vou começar a chamar por nome agora. Anderson, o que tu acha que vai em palavra-chave, o tradicional? Eu consegui entrar agora, estou até dando uma lida aqui, que eu estava no outro link. Não tem.
Onde é que ficou o link perdido? Hoje, né, no dia 19, tem 2 links. Um da sala, eu estava lá esperando liberar e aí o pessoal falou que era nisso. Mas eu estou dando uma lida aqui para entender melhor. Não precisa. Chuta, diz o que tu acha. Numa visão tradicional, na teoria tradicional, em que eu dou um problema, dada a lista de salários de uma empresa, de 1.200 a 30 mil reais, calcule a média aritmética mediana. Qual é o foco dessa aula tradicional? O Márcio já disse, a gente já explicou. A técnica, né? Enquanto que o objetivo é calcular a média e... qual foi que você falou? A palavra-chave era... reprodução, né? Reprodução. Reprodução, pronto. Agora vamos para a previsão crítica. Por que a média salarial de 5 mil reais esconde que 90% dos funcionários ganham apenas um salário mínimo? Quem a média beneficia nesse gráfico? Aí imagina-se um gráfico de barras mostrando 90% dos funcionários ganham apenas um salário mínimo. Qual é o foco num problema assim? Mostrar as relações de poder. Qual é o objetivo? Revelar a desigualdade oculta dos números. A palavra-chave, desvelamento. Por quê? Porque é revelar. É mostrar aquilo que está aparecendo. Aquilo que não aparece por vezes. Por isso, uma visão crítica. Agora, na visão pós-crítica, o que nós temos? Como as estatísticas de sucesso escolar ignoram as trajetórias de vida de estudantes quilombolas ou trans? O que os números não dizem sobre quem eles são? Pegou pesado. Qual é o foco? Alguém arrisca? Nesse caso, a gente fica a pessoa a pensar, né, prof? Uhum. É diferente de um cálculo matemático, né? É, Não é fácil. questionamento. Questionamento, muito bom. Mas tem uma coisa essencial aqui. Identidade. E a palavra-chave? Diferença, subjetividade. Diferença. Algo que a gente não está muito acostumado, né? Até então. Tá? E o último estudo de caso, juros, da fórmula emancipação. É um dos melhores. O problema, um capital de R$1.000 é aplicado a juros simples de 2% ao mês. Qual o montante após 5 meses? Novamente, o foco colocado antes. Algo que eu não sei se vocês estão tendo, matemática financeira pura. Objetivo domínio da fórmula, palavra-chave, memorização ou eficiência. Agora, como seria na visão crítica? Uma pergunta boa para nós, ainda mais no atual contexto. Analise os juros rotativos do cartão de crédito 400% ao ano. Por que o sistema bancário lucra com o endividamento das famílias mais pobres? Qual é o foco do problema? Sistema financeiro e exploração. Qual é o objetivo? Promover a conscientização financeira. Visto!
Promover a conscientização. De saber como é que funciona o sistema, né? Palavra-chave. Como é que você estudou? Emancipação. O sujeito, quando sabe como é que funciona, ele se emancipa. E agora vamos à visão pós-crítica. Como funcionam os bancos comunitários? E olha para onde a gente foi. A gente saiu de uma visão crítica que estava analisando juros e, de repente, a gente está falando sobre banco comunitário e moedas sociais. Como, por exemplo, o Banco Palmas. Como essa matemática fortalece a identidade de uma comunidade? Por um segundo eu vi Banco Master. Valorizar, né, os saberes locais, promover o empoderamento comunitário. Ótimo. Palavra-chave. Empoderamento, diversidade. Solidariedade. Não sei se ficou mais claro com esses probleminhas. Cada uma das teorias. Deixa bonitinho. Aqui eu trouxe um quadro para vocês resumido, mais ou menos de palavras-chave, que é o que vocês estão fazendo no trabalho, mas não quero que vocês usem as mesmas para o trabalho. Esse é um quadro que salva qualquer concurso, qualquer gabarito, qualquer prova. A nossa avaliação de final de disciplina vai ser com questões e vai ter muita dessas. Vai ser um questionário. Então, na tradicional, qual é o foco? Técnica e eficiência. Qual é o papel do professor? Operário, transmissor. Qual é o papel do aluno? Passivo e executor. O aluno apenas recebe. Qual é a palavra-chave? Instrução. Foi assim que começaram as escolas, lá na década de 60, 70. Já na crítica, qual é o foco? Poder e ideologia. Qual é o papel do professor? Autor e também transformador. Papel do aluno, cidadão ativo, ele pensa sobre as coisas. Palavra-chave, emancipação, como você colocamos lá. Já na pós-crítica, qual é o foco? Identidade e cultura. Papel do professor, ele atua como mediador, como multicultural. Papel do aluno, um sujeito com história. Qual é a palavra-chave? Diferença. Já muda totalmente. Algum comentário daqui? Ixi, 3, 4. O que eu trouxe para vocês, então, a tarefa da estação 2, que é o infográfico. Coloquei, caso vocês tenham alguma ideia ou tenham alguma sugestão ou dúvida, uma síntese visual, então, resumida essa teoria. Eu pensei aqui em quem ainda não fez, se quiser colocar o aporte matemático, incluir exemplos práticos como os de hoje. Ele vale 1 ponto e os principais critérios é criatividade mais fundamentação. Deixei dica de 2 softwares que podem ser usados. O Canva e o PictoChart, para um design profissional. Próxima parada nossa, então, vai ser a BNCC. Vamos aplicar nossas novas lentes no Documento Oficial da Educação Brasileira. Dúvidas? Por favor, postem no fórum da Estação 2. Aqui a lista de presença de hoje, que na outra encontro eu havia esquecido. Então, peço que respondam. Nosso próximo encontro, acho que é semana que vem, né? Eu vou tentar ver se eu consigo trocar com alguém para ser mais no início da semana.
Prof, o e-mail que ele pede para entrar, ele só pede um e-mail, é colocar do IFAR? Do IFAR. Troca. Do IFAR mesmo. O vídeo tu já conseguiu assistir, Márcio, dos teorias do currículo, a comparação das tendências? Sim, do professor Justino? Ele te ajudou bastante a montar o gráfico, o infográfico. Bem interessante, bem divertido ele até. Gostei dele. E ele é do IFE, agora não me lembro qual IFE, ele é de um IFE. É colega de IFE. Bem animado. Não sei se tem alguma questão, já que tu andou estudando, se tem alguma pergunta, os demais também. Anderson, Andriele, Marília. Se tem alguma dúvida, se está difícil fazer o trabalho, se está tranquilo. Por mim está tranquilo, prof, porque a maioria do material que a gente estudou, que a gente tem lido aí, é só adquirindo, absorvendo conhecimento, né? Então, para mim, é novidade a maioria deles. Ai, que bom, que bom. Eu tentei botar o mais básico possível, porque eu sei que vocês têm bastante disciplina esse semestre, né? A carga horária está alta. Até mesmo os textos sacristãs, nas outras disciplinas, eu sempre dou o livro do sacristão. Mas nesse eu tentei pegar um resumo mesmo da obra. Esses slides que a senhora passou hoje, a senhora vai disponibilizar para nós lá no Moodle? Vou. Eu estou devendo para vocês o da aula anterior também. Eu já vou colocar os dois agora. Para a nossa última besteira. Eu tenho o hábito de imprimir, parece que lendo, impresso é melhor do que na tela. Tudo bem, é questão de hábito. Só podia para não gastar uma fortuna. Tem impressão. Ah, isso é verdade. Mas eu vou colocar lá. Só vou colocar agora até. É isso, gente. Então, se não há mais nada, vou liberá-los para jantarem, cuidar de suas famílias. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado. Tudo certo, obrigado, prof. Eu que agradeço. Se cuidem então, tá bom? Tá bem, boa noite para a senhora, boa noite a todos. Boa noite, um beijo grande, se cuidem. Tchau, tchau. Até mais, prof. Tchau, Obrigado. prof. Beijo. Beijo, tchau.